Olá, pessoal! Aqui é a professora Maria Carolina e hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a região sul. Hoje nós vamos trabalhar sobre população e economia. Vamos lá? Bem, o primeiro tema a ser tratado é relacionado à população. Bem, a região sul ela é a terceira região mais populosa do Brasil, com mais de 29 milhões de habitantes, tá? Sendo que o território dela é o menor território do Brasil, com pouco mais de 576 mil quilômetros quadrados, o que representa uma densidade demográfica de 47 habitantes por 1 quilômetro quadrado, uma densidade demográfica relativamente alta. Tá? Mas o que mais se destaca com relação ao quadro populacional da região sul são os indicadores sociais, que são aqueles indicadores que nós estudamos lá no início do ano, lembram? Como natalidade, mortalidade, expectativa de vida. Então, a região sul ela apresenta a menor taxa de mortalidade infantil do país e também a maior expectativa de vida, entre outros indicadores também como saúde, educação. Bem, a região também se destaca pelo alto IDH. O que é IDH? Índice de Desenvolvimento Humano, que utilizam vários desses indicadores, mortalidade, natalidade, mortalidade infantil, esses indicadores que nós já falamos, e eles fazem um cálculo e tiram uma média, tá? Aí eles retiram um índice de IDH, tá? Essa região sul, ela tem os melhores IDHs do Brasil, tá? No mapa aí nós podemos ver a distribuição do IDH no território brasileiro. As áreas vermelhas, elas são regiões com menores IDH, ou seja, as menores notas de IDH, tá? E as áreas verdes e azuis são os maiores IDHs, tá? Observe que no mapa aí, a região sul, ela predomina a cor verde, o que representa um IDH alto, tá? De forma que o estado de Santa Catarina representa o segundo lugar no ranking nacional, tá? Na classificação dos estados, a Santa Catarina está em segundo lugar. E Rio Grande do Sul em quinto lugar e Paraná em sexto lugar. E com relação à economia? Vamos lá, a região sul ela é responsável por 16% do PIB brasileiro, sendo a segunda região mais rica do país. E os setores que mais se destacam são a agropecuária e a indústria, com destaque para a agroindústria, que é o setor que mais emprega na região. Vamos iniciar falando sobre a agricultura. Bem, a agricultura nessa região é prioritariamente ligada à pequena propriedade de base familiar, tá? O que é um diferencial com relação às outras regiões brasileiras, tá? Isso é uma herança do processo de colonização implantado lá no século XIX, como vimos na aula passada, e esse processo de colonização que prevaleceu as pequenas propriedades rurais, ela prevalece até os dias de hoje, tá? Nós, em menor quantidade nessa região, nós temos os latifúndios. O que são latifúndios? São grandes propriedades rurais, tá? Esses latifúndios eles predominam principalmente na região da Campanha Gaúcha, no norte do Paraná, ali. São áreas predominantemente planas, onde é possível a mecanização da terra. Como pode ser visto aí na foto, essas propriedades elas utilizam alta tecnologia, tá? Não é mão de obra familiar, é uma mão de obra assalariada, onde você utiliza maquinários e alta tecnologia, inclusive para a produção de sementes, tá? E elas não produzem todos os tipos de produtos, são produtos de maior valor agregado, como soja, trigo, tá? Milho, e são produtos também que permitem a mecanização. E esses produtos são principalmente voltados para exportação e para a agroindústria, tá? E o que seria essa agroindústria? Bem, ela é uma indústria voltada para a produção de alimentos, como sucos, vinhos, cafés, trigos, óleo de soja. E assim a gente pode falar o dia inteiro vários produtos ligados à agroindústria. Basicamente, é os produtos que você compra no supermercado. São aqueles que você vai lá no mercado e compra. Por quê? Porque aqueles produtos eles passaram por algum processo de industrialização, sejam produtos
que passaram por processos simples de industrialização, como, por exemplo, o açúcar, o café, o trigo, que você compra mais ou menos in natura ali, ou seja, ou mesmo aqueles produtos que passaram por um processo de industrialização mais complexo, como, por exemplo, os congelados, os enlatados, como pode ser visto nessa foto aí, que é uma indústria de enlatados. São produtos alimentícios que estão sendo enlatados no processo industrial, tá? Bem, e a pecuária? A pecuária também é um setor muito importante na economia da região sul, tá? E ela tem uma longa tradição, como nós vimos na aula passada. Essa região, ela iniciou o processo de criação de gado, por exemplo, lá no século XVI, com os jesuítas, tá? E a população da região sul foi se especializando e criando tradição no setor da pecuária, tanto na criação de bois, que foi onde tudo começou, quanto de ovinos, que são, no caso, aqui as ovelhas, né? Quanto suínos e aves, tá? E os suínos e aves já representam 49% de toda a produção nacional é produzida ali na região sul do Brasil. Outra atividade que se destaca é o extrativismo mineral. A região é bem rica em diversos recursos minerais, como cobre, ouro, chumbo, entre diversos outros, tá? Mas o grande destaque é a extração do carvão mineral, que a região tem uma grande reserva de carvão mineral que pode ser vista aqui nesse mapinha, na pintadinha de laranja, tá? Ela se estende do Rio Grande do Sul até o Paraná. É chamado de Cinturão Carbonífero do Sul, e sendo o que faz com que essa região sul do Brasil seja uma das principais produtoras de carvão mineral do Brasil. Mas também não podemos esquecer da produção de energia, visto que essa região abriga a maior hidrelétrica do país, que é Itaipu, tá? Itaipu é uma hidrelétrica binacional, ela é pertencente ao Paraguai e ao Brasil, tá? Ela fica na divisa, no Rio Paraguai. Ela é a maior do Brasil, tá? E durante muitos anos ela foi a maior do mundo, tá? E ela é importante também, pois ela produz 19% da energia consumida em todo o Brasil, tá? Um grande destaque na produção de energia. A indústria é um setor de grande destaque para a região. A região sul é a segunda região mais industrializada do Brasil, tá? E dois fatores foram extremamente importantes para a industrialização da região sul: a imigração estrangeira e a organização da economia voltada para abastecer o mercado regional. Isso inicialmente, depois ela se expandiu, tá? Vamos lá, o processo histórico de tudo isso. Quando houve imigração europeia, esses imigrantes da região sul, como italianos, alemães, ucranianos, possuíam conhecimento técnico de fabricação de produtos no ramo industrial, como vinho, tecido, vestuário, móveis e outros produtos alimentícios. Bem, esses grupos iniciaram um processo de fabricação com base no artesanato familiar, em seus próprios domicílios ou em galpões, tá? E essas oficinas, aos poucos, elas foram crescendo e se transformando em indústrias de grandes portes, tá? A partir da década de 60, com a integração de rodovias do Sul com o Brasil, o mercado se expandiu, né? E ele passaram a vender produto para todo o país e também para o exterior. Assim, a atividade industrial do Sul cresceu de forma considerável, tá? Tornando a região a segunda maior região industrializada do país. Nascendo assim, então, fábricas tradicionais de vinho, de calçado, de erva mate, entre outras tradicionais da região sul. Bem, e em seguida, mais recentemente, nós tivemos um processo de desconcentração industrial no Brasil, ou seja, as indústrias elas se desconcentraram só da região sudeste e foram se distribuindo um pouco para o país, tá? Para as outras regiões do país. E o destaque vai aqui para a indústria automobilística, tá? A região ela começou a concentrar um grande número de montadoras e fábricas de automóveis, tratores, caminhões, maquinários de forma geral. E hoje
Só o estado do Paraná, por exemplo, ele concentra mais de 10 indústrias. E aí a região ela concentra fabricação de automóveis como Volkswagen, Renault, Chevrolet, Volvo, BMW, Audi, entre outras, tá? E muitas fábricas também de caminhões. Mas por que dessa grande concentração dessas montadoras nessa região? O que explica isso? Além da desconcentração industrial, né? Se deve também pela proximidade da região com os países do Mercosul, o que facilita o transporte e a comercialização. O que seria esse Mercosul? Mercosul é um bloco econômico formado em 1991 pelos países Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, e por um período foi adicionado também a Venezuela, mas atualmente ela está suspensa, tá? Mas qual é o objetivo desse bloco? Eliminar tarifas alfandegárias e outros obstáculos, tá? O que é tarifas alfandegárias? Seriam impostos. Impostos que quando você passa um produto de um país para o outro, são cobrados impostos de alfândega, de passagem de um país para o outro. E com o Mercosul, foi eliminado esses impostos. Então, facilita muito a comercialização entre esses países. Isso é uma forma de fortalecer esses países, tá? No mercado globalizado. Então, como a gente tem essa facilidade de comercialização com o Uruguai, Paraguai e Argentina, as montadoras, muitas montadoras e outras indústrias se instalaram na região sul pela proximidade com o Mercosul e a facilidade de comercialização. Então, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham entendido sobre a economia e população da região sul. Um grande abraço e até a próxima.